boa noite. Cumprimento todos aqueles que ainda não tinham tido oportunidade para o fazer. E hoje trazemos este tema, vivências durante o sono. Vou tentar que a apresentação seja interessante, que é para ninguém cair no sono, ok? O sono é só mais logo e vamos ver como ele é tão importante e como nos faz tão bem e tanta falta. Então vamos começar por uma definição de sono, que todos nós sabemos, não é? Cada um à sua maneira, mas vamos aqui estudar juntos. O sono é imprescindível à existência humana, assumindo uma panóplia de funções cruciais nas diferentes faixas etárias. Começamos por dormir muito, não é? Quando somos recém-nascidos, bebés, depois, se calhar, quando vamos crescendo, vamos dormindo cada vez menos. Se calhar, para nosso mal. No organismo do ser humano, o sono é um processo ativo e essencial, partilhado por diversas espécies de animais, assumindo-se vital para a sua sobrevivência ao longo de milhões de anos. Caracteriza-se por uma situação fisiológica, é uma necessidade que todos precisamos, de atividade cerebral natural e periódica, essencial para o nosso bem-estar físico e mental. Só que o que é que acontece hoje em dia? A quase todos nós. Esta sociedade onde nós vivemos adota estilos de vida inadequados, motivados por alterações ao nível do ritmo de trabalho, que em muitos casos se estende para lá das 8 horas diárias. Às vezes as nossas secretárias estão assim. A globalização e as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como a competitividade acrescida, criaram uma sociedade de 24 horas online, em que o dia se prolonga para a noite, afetando a qualidade do nosso sono e aumentando os níveis de stress. Conseguem-se retratar? Alguns de nós retratamos aqui nestas imagens, nestas frases. Só que o sono tem muitos benefícios para nós. Muitos mesmo. Reduz o stress. Durante o sono, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina, o que ajuda a diminuir o stress. Além disso, ocorre a libertação de melatonina, que induz a sonolência e promove uma boa noite de sono e o relaxamento. Quem dorme bem tem uma elevada capacidade de adaptação a circunstâncias adversas, tais como o stress, a ansiedade e muitas outras. Melhora o humor. Todos já passamos por isso. Depois de uma boa noite de sono, acordamos bem dispostos, com uma muito maior disposição, mais energia. Controla o apetite. O sono ajuda a regular as hormonas que estão relacionadas com o controle do apetite. Assim, quando se tem uma boa noite de sono, é possível aumentar os níveis de leptina, resultando na diminuição do apetite e na ingestão de calorias. Ou seja, e deixamos de comer, se calhar, tantas porcarias como muitas vezes acontece, não é? Temos essa necessidade. Ativa a memória. Dormir bem permite que o cérebro processe melhor as novas experiências e conhecimentos, melhorando a memória. Durante o sono, o cérebro processa e consolida as memórias do dia, por isso, noites mal dormidas podem fazer com que as novas informações não fiquem armazenadas corretamente, prejudicando a nossa memória. Estimula o raciocínio. Afeta a cognição, a atenção e a tomada de decisões. Por isso, pessoas que dormem mal têm uma maior dificuldade para resolver problemas de lógica ou de cálculo, ou quando estão a sair de casa não se lembram onde é que puseram as chaves, não sabem onde é que guardaram os óculos, não é? E ainda, rejuvenesce a pele. Não é só para as senhoras, também é para os homens. Aqui está uma imagem de uma senhora, mas também dá para os homens. Uma boa noite de sono ajuda a rejuvenescer a pele, diminuindo as rugas e as linhas da expressão, pois é durante a noite que ocorre a renovação celular. E voltamos à melatonina, porque como há maior produção dela, essa hormona vai atuar também como um antioxidante, que previne o envelhecimento da pele. Só vantagens do sono, não é? Que nós às vezes nos esquecemos, como é importante para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, para o nosso espírito. A renovação da mente e do corpo é conseguida através do sono, uma vez que ele refresca-nos e retempera-nos.
Dormir é fundamental, não só para a sobrevivência, mas também para o bem-estar físico, psíquico e existencial, e para garantir as capacidades cognitivas e criativas. E agora, o que é que os Espíritos nos dizem sobre o nosso sono? Capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma. Encontramos o tema, o sono e os sonhos. E na questão 401, Allan Kardec perguntou: durante o sono a alma repousa como o corpo? E os espíritos responderam: o espírito jamais está inativo. Lança-se pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Vocês sabem, em média, quanto tempo é que nós dormimos na nossa vida de encarnados? Em média, estamos 1/3 do tempo a dormir. É porque de facto, 1/3 da nossa vida inteira é porque deve ser alguma coisa mesmo muito importante. E este é o momento em que nós iniciamos a nossa viagem astral. Este momento, o do sono, quando nós desligamos e o nosso espírito regressa aonde? Regressa a casa. Porque nós temos um corpo, não é? Mas o que é que nós somos acima de tudo? Nós somos um espírito. Nós somos como aquele estudante que vai estudar para fora. Não é? Porque a nossa casa é o mundo espiritual. Mas temos a necessidade de ir estudar, de aprender, é o que estamos a fazer aqui na Terra, quando estamos ligados ao corpo. Mas nós somos o espírito. Temos assim o conhecimento de que o espírito adquire um grau maior de liberdade durante o sono físico, momento no qual ele, nós, segundo as nossas tendências, segundo as nossas paixões, segundo a nossa vibração, vamos sintonizar com coisas boas ou com coisas menos boas. Na questão seguinte, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos amigos disseram-nos: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. É uma experiência que faz recordar o desencarne. Ou seja, é como se nós todas as noites... Divaldo Franco diz que é uma pré-morte. É um treino que nós fazemos todos os dias. Só que nós regressamos, porque temos ali aquele cordãozinho, não é? Quase como se fosse o cordão umbilical que nos faz todas as noites regressar ao corpo para no dia seguinte acordarmos para mais um dia. Quando dormimos temporariamente, estamos então nesse estado como se estivéssemos desencarnados. Encontrei esta frase muito interessante desta psicóloga. É fundamental para o espírito que ele tenha esses períodos de desligamento, para o corpo descansar, a fim de que o espírito tenha uma outra forma de viver durante este momento em que o corpo está a descansar. Pois o espírito precisa dessa liberdade, nem que seja por algumas horas. Quem é que nunca reclamou da esposa ou do marido ou de outra pessoa quando estamos a ter aquele soninho mesmo bom? Estava a ter um sono tão bom. Às vezes nem nos lembramos muito bem, não é? Mas estava a saber bem, não é? Era bom sinal nessas noites. Na continuação, os espíritos ainda nos dizem: durante o sono é possível comunicar com outros espíritos, conversar, debater e aprender. Quando nós fazemos isto, quando conversamos, debatemos e aprendemos, é muito bom sinal. É sinal que estivemos com provavelmente seres especiais. Só que outras vezes não é bem isso que acontece. Quem é que já não passou por isso? Não é? Acorda de manhã e às vezes acordamos com uma sensação menos boa, não é? Não nos lembramos muito bem e não conseguimos explicar muito bem o motivo, mas a verdade é essa. E isso é representativo dos locais ou das pessoas com quem nós estivemos, naquele momento do sono. Obras póstumas. Allan Kardec traz-nos estas informações importantes. Os espíritos, quando dormem, juntam-se a outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Trabalham mesmo em obras que encontram, ao morrer, inteiramente prontas. Lá está, nós trabalhamos naquelas horas. Muitos de nós trabalham.
que depois vamos encontrar a continuidade dessas obras quando nos encarnarmos. Isto deve ensinar-vos a não temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Mais uma vez, a lembrar-nos a importância de nos irmos preparando para esse momento. Que é a nossa verdadeira vida, não é? Embora nós gostamos muito de viver enquanto encarnados e devemos aproveitar. E isto, viajar, conversar, instruir-nos, isto acontece, diz Allan Kardec, para espíritos mais elevados. Porque a massa dos homens, durante o sono, vai muitas vezes para mundos inferiores, procurar antigas afeições ou buscar prazeres mais baixos do que os que têm aqui. Muitas vezes, durante esse momento do sono, temos às vezes sonhos não muito bons para nós. E vejamos esta imagem. Quem é que muitas vezes sonha, provavelmente com caras que nem conhece muito bem, não é? Os sonhos são assim meio a preto e branco. Não conseguimos definir muito bem quando acordamos no dia seguinte. Quem eram aquelas pessoas? Porque é que estivemos com elas? E ainda na resposta a esta questão, os espíritos disseram a Kardec que nós no sono, muitas vezes, visitamos amigos e familiares, não só de agora, desta encarnação, mas de outras encarnações. São vínculos de outras encarnações. É a nossa família espiritual, que nós, durante o sono, vamos reencontrar tantas e tantas vezes. E os espíritos dizem que é mesmo o momento do sono, é o recreio depois do trabalho. É a porta que Deus abre para que possam ir ter com os seus amigos do céu. Esta frase é linda, não é? O momento em que Deus nos permite a nós irmos até junto de amigos, de familiares, de corações que nós gostamos, de outras encarnações, e que provavelmente nos fará muito bem e nos faz virmos mais fortalecidos para o dia seguinte. Porque nós não queremos ir lá para aqueles sítios maus, para aqueles sítios menos bons, onde nós às vezes vamos, já vamos perceber porquê. E é lá que vamos chegar. Os nossos sonhos. Era bom que fossem só sonhos maravilhosos todas as noites, mas depende de nós melhorarmos para conseguirmos ter mais vezes esses sonhos. Nós muitas vezes acordamos de manhã e nem tudo o que vivenciamos fica bem gravado na nossa memória. E os espíritos dizem que isso acontece porquê? Porque muitas vezes nós podemos ter premonições, não acontece com frequência, mas pode acontecer. Muitas vezes vemos acontecimentos ou cenas de outras encarnações, encontramos-nos com os tais espíritos amigos de outras existências, transportamos para os sonhos aflições, medos e outros traumas. E os nossos sonhos muitas vezes são um bocadinho de tudo isto misturado. Daí que alguns dias acordamos, lembramos até muito bem dos nossos sonhos, mas noutros são pequenos fragmentos de um bocadinho de tudo o que está aqui que nós nos recordamos. E segundo o nosso querido Divaldo Pereira Franco, ele define os sonhos em 3 tipos. Primeiro, sonhos sombra, psicológicos. É o tipo de sonho que exprime os nossos estados íntimos. As nossas inquietações, vamos para a cama a pensar naquele problema, naquela preocupação. E o que é que vai acontecer muitas vezes nessas noites? O travesseiro muitas vezes não é bom conselho, pode não nos dar a resposta certa, porque vamos para a cama preocupados, às vezes irritados, chateados com alguém, podemos ter pesadelos, sonhos muito confusos, ou até mesmo aqueles sonhos em que ficamos presos e queremos acordar e não conseguimos, depois finalmente acordamos, já meio suados. São sonhos que nós não queremos, estes, mas que muitas vezes nós temos. Sonhos fisiológicos. É o tipo de sonho que se conecta com as sensações do corpo. São sonhos onde nós ficamos ali muito próximo do nosso corpo. São os chamados sonhos pesados. Se calhar fomos para a cama, comemos demasiado, ou bebemos o que não devíamos, não fizemos bem a digestão. Às vezes até são sonhos onde nós sentimos necessidades fisiológicas.
Então, estes sonhos, nós também sabemos como evitar aquela digestão pesada, o que é que não devemos fazer, para pelo menos tentarmos evitar ter muitas vezes este tipo de sonhos. E depois há um terceiro sonho, que é aquele que todos nós gostamos muito e que nos faz muito bem, que são os sonhos espirituais, ou Technicolor, como diz o nosso querido Divaldo Pereira Franco. É Technicolor porque é com todas as cores. Enquanto muitas vezes nós temos sonhos assim meio a preto e branco, meio assim nublados, não, estes espirituais, estes Technicolor, são aqueles verdadeiros encontros reais, em que nós, quando acordamos de manhã, temos bem na memória muitos pormenores, não só as cores, como aquilo que aquela pessoa, muitas vezes nossa querida, até tinha vestido, o que nos disse, pormenores do local ou da casa onde nós estivemos. Quem é que já teve alguma vez um sonho destes? Com estes pormenores. Eu quando estava a preparar esta palestra, dei-me conta que há mais ou menos 3 semanas tive um sonho Technicolor, como já não tinha há muitos anos. Porque a minha avó, que desencarnou em outubro, com quem eu tenho uma ligação muito forte, eu tive um sonho Technicolor em que estive, no meu sonho, eu estava na casa dela, ela estava agora estava muito melhor, com mais energia, já passaram 5 meses, com mais energia, mais alegre, quer dizer, aquela avó que eu sempre conheci, porque ela desencarnou doente, e eu acordei no dia seguinte e lembro-me que ainda me lembrava do pormenor do vestido que ela trazia vestido, que ela estava a usar. E eu pensei, eu afinal tive um sonho Technicolor, verdadeiramente. E demos abraços e foi de facto um sonho muito bonito. E eu gostei da forma como o nosso Divaldo apelidou estes sonhos, Technicolor. Vocês já vão perceber onde é que eu fui aprender esta do Technicolor, um bocadinho à frente. Então, a preparação para o sono. Aquilo que nós devemos fazer para termos mais vezes sonhos Technicolor e menos os outros tipos de sonhos. Antes do descanso noturno, devemos ligar a televisão, ver notícias, sobretudo notícias tristes, ou então vamos ver um bom filme de guerra, ou com outro tipo com outras imagens. É isso que nós devemos fazer antes de ir para a cama, não. Devemos tentar ler uma pequena página ou uma mensagem de otimismo para que possamos acalmar, começamos a relaxar, fazer uma prece. Eu confesso que muitas vezes começo a fazer a prece e adormeço a meio da prece, porque já estou deitado, porque o truque é fazermos sentados. E pensar em coisas boas, pensar nos nossos sonhos bons. É uma boa maneira para entrar no sono, pensar em coisas boas. Há pessoas que gostam de cantar, de ouvir uma música, pôr uma música instrumental, ou pôr uma música cantada com uma boa mensagem. São tantas coisas boas que podemos fazer antes de dormirmos. E as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, que gostam sempre de ver bonecos, antes de ir para a cama, eles adoram, não é? Ver bonecos com monstros, às vezes já alguns assim meio violentos, é isso que devemos fazer? Não. Um livrinho de conto de fadas é o ideal. Até para eles e para nós. Não é? Também nos lembramos quando nos contavam a nós. São quase terapêuticos, não é? Os contos de fadas, porque é sempre tudo maravilhoso. E não há nada melhor do que entrarmos no mundo dos sonhos com princesas e histórias de amigos. É uma excelente leitura para as crianças e para os pais. E agora vamos ao sonho Technicolor do nosso Divaldo. Pedro, por favor, podes colocar. A imagem, o vídeo já é um bocadinho antigo, a imagem não é muito boa, mas o que interessa é o áudio e o conteúdo. Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras.
E naqueles estados posteriores à morte, essas imagens vêm, através do sonho, atormentar-nos, dando a impressão que as pessoas estão sofrendo muito, que estão perseguindo, apresentando-se de uma maneira deturpada, porque são as imagens entorpecidas no inconsciente que se apresentam conflitivamente. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros com seres queridos. E isto é muito confortador, porque enseja a oportunidade de o indivíduo ter certeza de que a vida continua. Eu tenho uma experiência muito curiosa a esse respeito. Faz muitos anos desencarnou um amigo muito querido que frequentava a nossa casa. E a família começou a perguntar-me como estará. E eu dizia, no momento eu não tenho ideia, porque esperamos aquele período de transição. 8 ou 10 dias depois, o Espírito Joana de Anjos disse-me: nesta noite, nós iremos levá-lo para que acompanhe o despertar do nosso querido irmão. No entanto, vou pedir-lhe para que mantenha muito silêncio. Eu confesso que eu fiquei um tanto confliteado. Será que eu seria tão barulhento que mesmo o estado de desdobramento iria causar perturbação? Mais tarde eu entendi. Às 11 horas da noite eu me deitei e ela me aplicou passes longitudinais. Não poderia explicar como aconteceu o fenômeno, porém vi-me fora do corpo, parcialmente ao seu lado. E de imediato, também sei que eu tenho uma noção lúcida de como fui transportado, vi-me numa região favorecida por uma luminosidade que não tinha um astro que irradiasse a claridade. E à distância eu via uma como construção pentagonal de uma matéria transparente, que do lado de fora me permitia ver o que se passava lá dentro. Era uma clínica de repouso dos recém-desencarnados. A benfeitora levou-me, adentramos-nos, e depois de atravessar vários corredores, subitamente eu vi o meu amigo amparado pela sua genitora, ela sentada e ele no seu regaço. Então eu tive uma emoção muito grande, e quando eu tive essa emoção, ele pareceu tremer. E Joana Dias me disse: silêncio mental. Era necessidade de não emitir ondas perturbadoras. Mas nós nos adentramos no que chamaríamos a habitação, e nesse momento ele despertou, como alguém que desperta de um letargo comum ou de um pós-cirúrgico. Um tanto aturdido, ele foi identificando e súbito viu o rosto da mãe e disse: mamãe, você aqui, eu estou sonhando com você. Ela disse: não, meu filho, você já veio para casa. Então eu morri? Não, meu filho, você se transferiu do corpo para a vida espiritual, ninguém morre. Você lembra, você era espírita. Ele chorou muito, fez perguntas a respeito da família que ela esclareceu com infinito carinho. Então ele passeou os olhos em volta do quarto e viu-me com o Espírito Joana de Anjos. Surpreso, ele perguntou-me: Divaldo, você também já morreu? Eu disse: ainda não. Era tão real e em Technicolor. Então ele disse: vim trazido pela benfeitora para levar notícias suas aos familiares. No dia seguinte ao despertar, eu estava perfeitamente lúcido do acontecimento. Telefonei à família, dei as boas notícias. Então isso ocorre a miúde com todas as pessoas, em maior ou menor grau. Quando nós dormimos, gozamos de um certo grau de liberdade para irmos e fazermos o que mais se assemelha com a nossa vibração e padrão mental. Podemos encontrar entes queridos, ter diálogos com os nossos mentores espirituais ou sermos arrastados para locais inferiores. Se sentirmos isso, vamos pedir ajuda ao nosso anjo guardião e à espiritualidade amiga, para que durante o repouso possamos ter uma emancipação branda e pacífica. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior. Pensar em coisas boas e sempre positivas. Pensar nos nossos sonhos. Todos nós temos sonhos, não é? Não é os sonhos que a nossa família esteja bem, que os nossos filhos cresçam. Não, cada um de nós tem os seus próprios sonhos. Então, adormecer. Tentar visualizar esses sonhos para no dia seguinte poder pô-los em prática.
E pedir com fé ajuda a Deus é um bom caminho para nós adormecermos, tranquilos. Não interessa se o marido ou a esposa ressonam, isso agora não interessa para nada, porque nós vamos dormir bem, nem vamos ouvir o ressonar de lado de ninguém em casa. Vamos assim agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui encarnados na escola e por termos a oportunidade de vir à casa espírita e de tentarmos ir aprender um bocadinho todos os dias para nos melhorarmos. Que assim seja.